meu pai não virou jogador de futebol. Então eu quero transformar a vida dele para ser. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá, ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol, eu vou tirar a gente dessa dificuldade. Hendrick Felipe Moreira de Souza, nascido em 21 de julho de 2006, em uma pequena cidade do interior do Distrito Federal, Taguatinga. E é de Taguatinga que surgiu uma das maiores promessas do futebol brasileiro dos últimos anos. Hendrick é um futebolista brasileiro que atua como atacante e hoje joga pelo Verdão. Mas a fase nem sempre foi tão boa assim. Seu pai Douglas e sua mãe Cíntia já passaram por grandes desafios. Na primeira escolinha em que frequentou, Hendrick tinha 4 anos e jogava com os meninos de 6 ou 7 anos, e era a categoria mais baixa oferecida naquele complexo esportivo. Por conta da idade de Hendrick, a diretoria do clube hesitou em deixar o menino jogar com os outros, mas depois de muita insistência dos pais, ela cedeu e deixou Hendrick jogar, mas se ele caísse e chorasse, sairia de campo. Hendrick entrou, pegou a bola, foi pra cima, perdeu, correu atrás, até caiu, mas nem chegou perto de chorar. A diretoria ficou impressionada com Hendrick e disse: ó, não sei o que esse menino tem, mas é diferente, é um brilho, algo diferente que todos os meninos que já passaram por aqui não tinha. E essa foi a primeira escolinha do garoto, mas não a última. A cada uma que ficava pequena para Hendrick, os pais procuravam uma nova. Até que um dia, o diretor de uma delas insistiu para que o menino fizesse uma peneira no São Paulo, que aconteceria na cidade. O teste era apenas para os meninos com mais de 10 anos, mas ele pediu para que o garoto fosse assim mesmo. Pois bem, o garoto foi aprovado em testes no tricolor, e quando ainda tinha 8 anos, Hendrick atuava pelo Brasília Foot Academy, time que tinha parceria com o São Paulo, e o clube do Morumbi já monitorava Hendrick nas competições que ele participava. Durante 3 anos, Hendrick e seu pai, Douglas, iam até o CT do São Paulo, em Cotia, onde ficavam as categorias de base, 2 vezes por ano, para o garoto realizar avaliações. Aos 10 anos, Hendrick já poderia morar nos alojamentos do centro de treinamento, e o São Paulo fez uma proposta para ele ficar definitivamente no clube. Como eles moravam em Brasília, Douglas disse que aceitaria a proposta se o São Paulo bancasse uma moradia para a família ou desse um emprego para eles. Naquele momento, o São Paulo não aceitou o acordo, como contraposta ofereceu uma ajuda de custo de R$150 por mês. Douglas achou a proposta totalmente desproporcional e desistiu da ideia de se mudar para a capital paulista. De volta à estaca zero após a negociação frustrada com o São Paulo, o pai de Hendrick postou um vídeo na internet de lances do garoto na Go Cup, um torneio infantil com equipes do mundo inteiro. O desempenho de Hendrick foi impressionante. Ele fez 17 gols em 7 jogos, além de outras jogadas incríveis que chamaram a atenção. E foi, mais precisamente 910 quilômetros de distância, o convite para o teste do Palmeiras veio após publicar alguns vídeos do filho jogando na internet. A publicação chegou ao Palmeiras, que se encantou com as jogadas e convidou o menino para fazer uma semana de teste. Quem ligou para o celular de Douglas foi o coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. As boas novas era que o filho do casal, Hendrick, então com 10 anos, havia sido aprovado no teste para compor o elenco júnior do clube. O clube oferecia moradia para o garoto se mudasse para Valparaíso, de Goiás para São Paulo, acompanhado por apenas um dos pais. Douglas e Cíntia teria que decidir quem abandonaria a própria vida para viver a do filho. Só que a matriarca de voz firme, chefe de família que é, foi irredutível, e se não fossem os três, não iria ninguém. Douglas retornou a ligação de João Paulo e explicou a decisão da família, e não houve tanta hesitação, afinal, tratava-se de um menino acima da média. Treinava com garotos mais velhos sem qualquer diferenciação. Quando o Hendrick treinava com os garotos da mesma idade, para equilibrar o jogo, Hendrick canhoto só podia chutar com a direita, caso contrário chutasse com a esquerda, era falta para o rival. Com o sim do Palmeiras, Cíntia concordou em viajar antes, enquanto Douglas aguardava o tempo de aviso prévio para se desligar do trabalho, a qual ele era auxiliar de limpeza no estádio do Mané Garrincha. Hendrick se apresentou ao clube em janeiro de 2017, enquanto o menino vivia
vivia o começo de um sonho, a mãe encarou um dos períodos mais difíceis que viveu. Ela e Hendrick moravam em uma casa com os outros tantos garotos que compartilhavam o mesmo sonho, muitos deles sozinhos, já que a família não podia acompanhar. Ao filho, nada faltava. Ele fazia 3 refeições por dia no Palmeiras, onde passava a maior parte do tempo, e a mãe não tinha a mesma sorte. A busca por emprego na capital paulista não trazia frutos, e o salário de auxiliar de limpeza em Brasília de Douglas não era suficiente para bancar 2 casas. Foi a primeira vez e a última, se Deus quiser, que passei fome, disse Cíntia, tentando esconder as lágrimas. 5 anos se passaram e mesmo com a pouca idade, Hendrick já é tratado como uma das maiores revelações atuais do futebol brasileiro. E a história da criança humilde de Valparaíso só está começando. Com 6 gols na campanha do título inédito do Palmeiras na Copinha, com 2 deles concorrendo ao mais bonito da disputa, e já está treinando com a equipe profissional do Palmeiras. O atacante está sendo reverenciado mundo afora e os torcedores não escondem o entusiasmo com a joia alviverde. O momento é de Hendrick, dono de 164 gols em 193 partidas em torneios oficiais organizado pela FPF ou pela CBF. O atleta já chama a atenção dos principais clubes do mundo. Hendrick se tornou uma grande esperança para o Palmeiras. O craque mostrou o quanto sabe jogar futebol e despertou interesse de clubes como Real Madrid e Barcelona. Mas foi o Real Madrid que colocou a mão no bolso e desembolsou 72 milhões de euros, aproximadamente 407 milhões de reais, por um garoto de 16 anos que poderá jogar apenas em 2024, quando será transferido para o Real Madrid. A venda de Hendrick é a segunda maior da história do futebol brasileiro, perdendo apenas para Neymar, quando deixou o Santos em 2013 e foi para o Barcelona, exatamente por 88,4 milhões de euros. E esta é a trajetória do garoto Hendrick, atacante do Palmeiras, onde viu seus sonhos frustrados diante dos clubes da capital paulista, onde oferecia uma ajuda de custo de R$150 para se manter. O Palmeiras abriu as portas para ele e para a família dele, e hoje Hendrick é o segundo jogador mais valioso do Brasil, e o Palmeiras faturando em torno de 407 milhões de reais. Nós, como seres humanos e apaixonados por futebol, desejamos todo sucesso, felicidade e uma carreira brilhante ao jogador Hendrick, de 16 anos, e que seja convocado para a próxima Copa. Hendrick, você merece sucesso e você é muito iluminado. Tipo, meu pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele.